Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Então, estamos aqui em mais uma disciplina. É muito bom estar com vocês na segunda semana aí de energias renováveis agora, para nós conversarmos um pouco. A primeira semana foi online, né, pessoal? Online, mas foi ao vivo, né? E agora nós estamos aqui para conversar na disciplina gravada, tá? Novamente, pessoal, estou com a minha tela aqui do lado, tá? Deixa eu botar a minha câmera aqui, deixa eu posicionar ela aqui para cima, para ela não atrapalhar. Eu vi que na disciplina anterior eu acabei não mexendo muito nisso, né? E acabou atrapalhando ali a gravação de vocês. Agora eu vou ficar cuidando aqui, tá? Na minha segunda tela que tá aqui do lado, por isso que às vezes eu fico olhando aqui pro lado, tá? Não é fantasma, é a minha segunda tela que tá aqui do lado. Então, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Hoje nós vamos ver a aula 4 e a aula 5, tá? Que é a energia solar e logo em seguida na aula 5, que é a unidade 5 da apostila de vocês, tá? A apostila de vocês tá lá na primeira abinha, que é introdução à energia solar, na primeira abinha do Moodle, tá? Procurem lá, a apostila de vocês vai estar lá, completa. Aqui, na semana 2, tá? Na semana 2 ali, vocês vão ver os slides onde vai ter o resumo, né? Dessa parte sobre energia solar e energia hidráulica, tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar aí conversando sobre energia solar, tá, pessoal? Então, o que nós vamos ver hoje aí? Vamos começar vendo exatamente isso, né? O que é energia solar? Que ela é realmente uma das fontes aí mais limpas, né, de energia renovável, e vocês provavelmente já ouviram falar muito sobre ela, né? Mas hoje nós vamos aprofundar o que realmente ela significa, como que funciona, né? E como que isso pode ser aplicado realmente aí no nosso dia a dia e principalmente pensando no contexto aqui ambiental, que é o que realmente importa para nós aqui no técnico em meio ambiente. Então, o objetivo dessa aula aqui é que vocês saiam daqui pelo menos entendendo o que é essa energia solar e como que nós podemos aproveitar a energia solar mesmo de maneiras diferentes. Já quando nós pararmos, né, para pensar, ou quando nós pensamos diariamente em energia solar, como que nós podemos usar isso nos nossos projetos de forma sustentável? Como que nós podemos explorar isso? É isso que nós vamos passar a pensar agora, a partir desse momento, juntos, tá bem? Então, vamos lá, né? Vamos pensar nisso daqui. O que é essa energia solar, né? Basicamente, como tem aqui, é essa energia que vem do Sol, né? Ela pode ser aproveitada aí de duas formas básicas, como tá aqui no slide. Quais são essas formas básicas aí? Essas formas principais? É a térmica, como em coletores solares, né? Que aquecem a água, e a fotovoltaica, que transforma a luz solar em eletricidade. Então, vocês já viram aquelas placas solares nos telhados de casa? Aqui, ó, como nessa imagem, e como essa imagem tá lá na apostila de vocês, né? Elas são um exemplo clássico dessa energia fotovoltaica, tá? Alguém conhece ou já viu um sistema de aquecimento solar funcionando? Como ele poderia ser utilizado aí, por exemplo, em áreas rurais? Alguém já passou, já presenciou isso? Se presenciou, coloquem lá nos comentários, lá na primeira semana.
Nos contem lá se alguém já presenciou isso. Depois nós passamos para o aproveitamento solar, né? O que seria isso? Como que ele poderia ser feito, pessoal? Ele pode ser feito de duas maneiras, né? Que vai ser a maneira ativa ou passiva. No modo ativo, pessoal, a energia solar, ela vai ser convertida aí diretamente, né, em energia elétrica ou calor. Então, nós usamos um sistema, ali o sistema convencional mesmo, né, como os painéis solares. E aí, no modo passivo, o aproveitamento é o sol. Então, não precisa aí de energias sofisticadas. E aí, um exemplo é a arquitetura de casas, que vão maximizar a luz solar para aquecer o ambiente. Então, isso acontece naturalmente ali, tá? Então, imagina uma casa lá que tem grande janela, que essas janelas são voltadas ali para o norte, elas estão aproveitando a luz do sol, e essa luz do sol, ela aquece todos os cômodos no inverno. Então, isso é um exemplo de aproveitamento solar passivo, tá? Então, vocês acham que seria possível, por exemplo, nós adaptar as construções já existentes para aproveitar a luz do sol passiva? Vocês acham que isso seria possível? Me contem lá. Me falem lá na sala de conversação. O que vocês acham lá nos fóruns? Posteriormente, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos falando um pouquinho da energia solar no Brasil. O Brasil, ele tem uma grande vantagem quando nós vamos falar aí em energia solar por causa da nossa localização geográfica, né? Então, a aproximação ali, a proximidade que nós temos com o Equador, ele nos dá uma alta incidência solar, especialmente no Nordeste, onde o nosso potencial de aproveitamento, ele é muito, muito grande, né? Vocês sabiam que em algumas regiões do Brasil, nós temos o sol forte quase o ano inteiro? E o que isso significa? Isso significa que nós podemos gerar energia solar de maneira muito eficiente, pessoal. Então, na opinião de vocês, quais áreas do Brasil poderiam ser beneficiadas se vocês parassem para pensar hoje com o uso de energia solar? Quais seriam as áreas que mais seriam beneficiadas? Me contem lá na sala de conversação. Depois, entrando aqui em conversão de energia solar em energia térmica, quando nós falamos em converter a energia solar em energia térmica, pessoal, esse é um processo bem simples, tá? A superfície escura, ela absorve a luz, tá? Que luz que ela tá absorvendo? Ela tá absorvendo a luz do sol. Então, eles esquentam, né? Então, isso acaba transferindo esse calor. É assim que os aquecedores solares, eles funcionam em uma residência, em hotéis, por exemplo, tá? Um exemplo clássico aí são os aquecedores de água para chuveiro. Então, vocês sabiam que a água ela pode ser aquecida diretamente pelo sol antes de chegar na nossa torneira? Vocês sabiam disso? Então, quais os locais que vocês acham que poderiam utilizar aquecedores solares? Se nós fôssemos parar para pensar, tendo isso como pressuposto. Vocês
pararam para pensar isso? Essa aula é muito divertida porque a gente tem como se questionar muita coisa, né? Vocês já pararam para pensar que ela não é uma aula passiva, ela é uma aula muito ativa, né? Quando nós falamos em tecnologia de aquecimentos solares, existem diferentes tipos de tecnologia para aquecimentos solares, tá? Os coletores planos, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, eles aquecem até cerca de 150 graus. Já os coletores concentrados solares, eles podem atingir aí até 3.000 graus Celsius. Já os coletores aí, né, esses últimos aí, eles são utilizados em processos industriais, se nós formos pensar, porque é uma temperatura bem alta, né? 3.000 graus Celsius aí. Então, vocês já ouviram falar em secadores de alimentos? Eles são uma aplicação bem prática dessas tecnologias aí de 3.000 graus Celsius. Deem uma pesquisada depois, me digam. Vocês acham que seria viável utilizar secadores solares, por exemplo, em áreas rurais do Brasil? Vocês já viram falar nisso? Me contem. Quando nós falamos em energia fotovoltaica, pessoal, a energia fotovoltaica é aquela que transforma a luz em energia elétrica, como tá aqui. E aí, como que ela vai fazer isso, pessoal? Ela faz isso através do efeito fotovoltaico. Então, esse processo, ele acontece nas células fotovoltaicas, que compõem ali os painéis solares, geralmente feitos de silício. E aí, um exemplo que vocês viram em painéis solares instalados em fazendas para carregar, por exemplo, baterias de cercas elétricas, ou até mesmo para bombas d'água, vocês já devem ter visto. Não devem ter se ligado, mas já devem ter visto para carregar aquelas bombas d'água que puxa, se não é por queda, né? É por para carregar as bombas d'água, muito se usa, né? Ou para a própria cerca elétrica, se usa muito esses painéis solares, né? Vocês já viram isso para alguma outra coisa, para algum outro uso? Esses painéis solares, se já viram, comentem lá também nos fóruns. Vamos conversar sobre. E aí existem diversos outros experimentos de projetos caseiros, né? Na apostila de vocês, eles trazem esta aplicação que é bem interessante, tá? Que são os aquecedores solares feitos de garrafa PET, aí caixa de leite também. Esses aquecedores, eles usam um processo bem simples aí de sifonamento, em que a água ela vai circular aí de acordo com a densidade mesmo, sem necessidade de bomba. Então, como que acontece isso? Ela vai passar, né? E aí, conforme ela passa, ela vai chegar até lá. Esse é um ótimo exemplo de tecnologia que é bem acessível, que qualquer pessoa pode construir em casa, um material reciclado, né? E ter, né? Além de tu ter ter água aquecida, dependendo da forma que tu instalar, tu ainda tem um sistema muito eficiente, né? Vocês conseguem pensar em outros materiais aqui que poderiam ser utilizados em projetos sustentáveis como este? Me contem. E aí,
para finalizar, eu não sei se eu trago mais algum, trago algum slide aqui, ó. Tem muitas vantagens, né? Como ser uma fonte renovável aí, uma fonte abundante, além de ajudar na redução dos impactos ambientais. Mas, né, pessoal, como é uma fonte nova, ainda existe desafios, como se nós formos implantar isso, se nós pensarmos em implantar isso, é muito legal eu ter um sistema desses aqui na minha casa, mas qual é o primeiro problema que eu esbarro quando eu penso em ter um sistema desses? É o custo inicial de instalação, né? Depois eu vou pensar na necessidade de políticas de incentivo, quando eu penso em toda a população, né? Para tornar essa energia mais acessível, para que todo mundo tenha acesso a isso. E aí a reflexão final que eu deixo para vocês, e peço que vocês comentem, por isso que eu tô deixando bastante reflexões, esse texto, esses slides que eu tô trazendo para vocês, pode observar, são slides mais curtos nessa aula, porque são videoaulas mais curtas mesmo, é um conteúdo mais curto, é um conteúdo mais enxugado, mas é para vocês refletirem mais, é para vocês conversarem mais comigo depois lá nos fóruns. Então, pensem, reflitam comigo, conversem comigo lá. Vocês acham aí que o Brasil tá no caminho certo para aproveitar melhor aí o potencial solar, todo esse potencial que nós temos de utilização solar? O que poderia, né, ser feito se nós pararmos para pensar, para incentivar mais a nossa população, para incentivar que se utilize mais dessa fonte de energia que é tão grande que nós temos? O que nós poderíamos fazer para isso, para usar mais essa fonte de energia, que é o sol, que nós temos aí em abundância? Tá? Deixo para vocês pensarem. Bem? E aí, pessoal, assim nós terminamos essa aula e nós entramos na segunda parte da semana 2, que é a unidade 5, que é a energia hidráulica, tá bem? Então, qual é o nosso objetivo aqui nessa parte, que é ver a energia hidráulica, pessoal? Fala em hidráulico, o pessoal já começa, meu Deus do céu. Não, calme, tá? O aproveitamento da energia hidráulica é uma coisa muito legal também. É uma das principais fontes aí de energia renovável no Brasil e no mundo, tá? O nosso objetivo aqui é entender essa energia, como ela é gerada, quais as suas tecnologias, e nós vamos também discutir vantagens, desvantagens. Então, fiquem bem ligados aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes barragens, né? Até as tecnologias mais modernas aí, como o próprio aproveitamento das ondas do mar, tá? Então, quem aí já visitou uma hidrelétrica, por exemplo? O que acharam dessa experiência? Me coloquem lá no fórum. Me coloquem não, coloquem lá no fórum. Deixem aqui. Então, vamos conversar, pessoal. O que é aí, né, a energia hidráulica, pessoal? Vamos começar aqui, né? Vamos começar definindo esse conceito para nós conseguirmos entender ela, né? Ela é energia obtida aí a partir do movimento da água. Quando a gente fala em hidráulica, nós estamos falando em movimento de água, como rios, correntes e maré, né? Nós estamos falando de movimento, nós estamos falando de água. O Brasil, né, por exemplo, ele utiliza bastante, muito mesmo, essa fonte aí, porque nós temos condições de utilizar. Então, lá em 1880, as primeiras usinas, elas foram construídas na Inglaterra,
E aí, desde então, essa tecnologia ela só evoluiu. No Brasil, pessoal, nós temos grandes barragens. E aí, falando em barragem, não tem como não lembrar de Itaipu, né? Que é uma das maiores aí do mundo. Mas, se nós vamos falar aí para diminuir os impactos, nós estamos cada vez mais pensando e trabalhando com pequenas centrais hidrelétricas, tá? Quando a gente fala em pequenas centrais hidrelétricas, por que a gente fala, por que a gente trabalha não só com grandes, mas com pequenas? Porque elas causam menos danos ao meio ambiente, tá? Elas vão causar menos danos. E aí, por exemplo, nós vamos pensar no exemplo, se nós repararmos lá, uma cachoeira, tá? As águas lá que despencam lá do alto, né? Ela tem muita água, tem uma energia potencial lá. Agora imagine essa energia sendo canalizada para movimentar turbinas, para gerar energia. Isso é, em resumo, como funciona, né? Como funciona as hidrelétricas. Vocês sabiam que o Brasil ele gera 70% da sua energia elétrica a partir aí da água? E aí, quais são as vantagens disso, pessoal? Vocês já pararam para pensar qual é a vantagem de utilizar isso e não utilizar carvão, por exemplo? Se não pararam, pesquisem. Se já pararam, coloquem lá. Se já pararam para pesquisar isso, coloquem lá no fórum. Se não pararam, pesquisem e coloquem lá no fórum. Quero saber. 70% é muito. É muito. O que aconteceu aquela vez que nós ficamos com pouca água, que Itaipu ficou baixa, que não tinha condições? E aí? Que nós tivemos que usar muito mais carvão. E aí? Me falem lá. Qual é o impacto que isso causa? Vamos conversar lá na hora do mate. Agora, quando nós falamos sobre a situação atual no Brasil, né? Quando nós começamos a falar sobre a situação atual no Brasil, nós entramos nisso, né? Nós entramos nas usinas, que são o exemplo aí, como eu já falei para vocês, né? Só reforçando a de Itaipu, que é o nosso grande exemplo, né? As pequenas, que são incentivas para minimizar os danos, né? E aqui deixando bem claro quais são as fontes de energia hidráulica que nós temos. São águas doces, são marés, são ondas, né? Então, são as nossas fontes de água, né? Então, é hidráulica, é energia, né? Hidráulica. Quando nós começamos a pensar, pessoal, em conversão mesmo de energia hidráulica, agora sim, né? Como que ela ocorre, né? Como que ocorre essa conversão de energia? Tudo começa ali com a captação da água, né? Antes eu não tenho nada. Eu começo lá com a captação da água, da energia, da minha água, seja do meu rio, seja em queda d'água, vai começar lá. Quando essa água, ela começa a se mover, quando ela começa a girar as minhas turbinas, que transforma aquilo
em energia potencial e cinética da água em energia mecânica. Essa turbina, ela está conectada a um gerador elétrico que converte a energia mecânica em energia elétrica, né? Então, quando eu penso lá, né, na minha fórmula aqui da potência hidráulica, que nos ajuda a calcular a energia gerada, o que eu vou ter? Eu vou ter uma potência, tá? Que vai estar condicionada ao quê? A uma densidade relacionada ao quê? A uma vazão, ou seja, a uma quantidade de água que eu consigo captar, tá? A uma certa altura que ela chega dentro de uma aceleração, tá? É só isso que ele tá me dizendo. Um exemplo prático. Imagina uma barragem onde a água cai de uma determinada altura. Lá eu tenho 50 metros, tá? Então, eu tenho 50 metros de altura com uma vazão de 500 metros cúbicos por segundo. E aí, se eu for usar a fórmula, nós podemos calcular a energia que é gerada aí para essa queda da água. Então, se nós usarmos lá, eu tenho ali 500, né? Como eu disse para vocês. E aqui eu tenho 50, tá? Fazendo a multiplicação, aqui eu sei que a aceleração da gravidade sempre vai ser a mesma, 9,8, tá? Então, eu vou ter, e os meus 1000 vai ser a minha potência, né? Então, eu vou ter a energia, seria cerca ali eu tinha calculado aqui, depois vocês calculem aí, né? E depois eu deixo lá para vocês também. Eu vou ter os meus 1000 multiplicado pelos meus 500, que eu disse para vocês que era a minha vazão, vezes a minha vazão, vezes a minha altura de 50 metros, né? Que cai a minha água. A minha aceleração, ela nunca muda, né? 9,8. Então, eu vou ter uma energia de cerca de 245 milhões de watts. Ou 245 megawatts. Tá? E aí, sabendo disso, o que vocês acham que acontece se nós aumentarmos a altura de queda d'água? Se eu aumentar essa altura de queda d'água, aumentem só a altura de queda d'água e mantenham os outros e me digam lá no fórum o que acontece. E pior, se eu aumentar a quantidade de água, me digam o que acontece. Agora, pensando nas tecnologias existentes, existem diferentes tecnologias, tá? Para geração de energia hidráulica. Nós temos as grandes barragens, como a de Itaipu, que nós conversamos, que vai armazenar aí grande quantidade de água, né? E gera muita energia. Mas, por outro lado, nós temos aqui as pequenas centrais hidrelétricas, né? Que são uma alternativa mais sustentável, porque ela vai gerar energia sem grandes reservatórios, vai ter um aproveitamento
com o fluxo natural ali do rio, eu não vou ter um grande impacto, o impacto vai ser bem menor para tudo que tá ali. E aí, um exemplo aqui dessa pequenas centrais é, por exemplo, o Rio Bonito, que é um exemplo de projeto que ele vai aproveitar a correnteza do rio pequeno, e ele não vai causar grande alagamento. Já de Itaipu, como vocês sabem, criou um rio imenso que deslocou ali muitas famílias. E isso é um problema. Então, vocês acham que vale a pena eu investir mais em grandes barragens ou em tecnologias menores, com um custo menor, que eu tenho menos impacto? O que vocês acham que vale mais a pena? Me contem. Lá. Vamos conversar sobre. Quando eu penso em vantagens de hidrelétrica, aí uma das grandes vantagens das hidrelétricas é que a energia hidráulica, ela é renovável, né? A água que passa pelas turbinas, ela não se perde. É a lei de conservação das massas, né? Ela continua no ciclo hidrológico, diferente do combustível fóssil, por exemplo. Além disso, as hidrelétricas, ela emite muito menos poluente se eu comparar lá com a termoelétrica, né? Se nós compararmos uma usina hidrelétrica com uma usina de carvão, enquanto a primeira ela usa água, que é hidrelétrica, né? A segunda ela vai liberar CO2. Ela vai liberar CO2 na nossa atmosfera. Então, esse aspecto aí, a hidrelétrica ela é bem mais limpa. Não tem como não, pessoal. Então, por que vocês acham aí que no Brasil, com tanto rio que nós temos, por que não optar por essa fonte de energia, pessoal? Por que nós não optamos mais por essa fonte de energia? E aí? Agora, se nós pensarmos na desvantagem, aí nós temos várias, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Embora aí a hidrelétrica ela tenha pontos positivos, ela também traz impactos ambientais. E esses impactos ambientais, se vocês verem aqui, eles são consideráveis. A criação aí de grandes barragens, ela vai trazer alagamento de grandes áreas. E isso vai resultar em deslocamento da minha população, vai resultar em perdas da minha biodiversidade. Desmontei minha caneta. Aí a fauna, ela também bastante afetada. E aí há mudanças climáticas, e a gente tá vendo que mudanças climáticas, principalmente quando tem mudanças climáticas e as mudanças climáticas locais, isso é um problema grande. E aí eu vou ter aumento da umidade, mudanças no meu microclima, como tá aqui, e aí é um problema, né? No caso aí da barragem de Belo Monte, por exemplo, não botei aqui? Não, mas a barragem de Belo Monte, muitas comunidades indígenas foram deslocadas, e a fauna também sofreu com inundação ali de grandes áreas, né? E aí, vocês acham que esse impacto ambiental ele pode ser justificado pela quantidade de energia elétrica que foi gerada ali? E aí, o que eu posso fazer para minimizar esse impacto? O que vocês vão poder fazer para minimizar esse impacto? Me contem lá. Quando a gente fala em aproveitamento de energia nos oceanos, aí além dos rios, aproveitar os rios mesmo, nós temos a energia das marés, né? Que vai usar o sobe e desce ali do nível do mar, as correntes marítimas, né? Que movimentam as turbinas submersas, a energia das ondas, que é gerada
pelo movimento constante ali das ondas. E aí existe também a tecnologia que aproveita o diferencial térmico marinho, tá? Que vai aproveitar, né, esse diferencial de temperatura entre a superfície e o fundo do mar para gerar essa energia, tá? Um exemplo é uma turbina submersa como na Irlanda do Norte, que gera energia com as correntes marítimas, tá? Na região, ela usa o movimento das ondas, então ela acaba batendo ali no paredão que gera essa energia. Então, vocês já imaginam que o mar poderia ser ali uma rica fonte de energia, né? Mas aí, quais são as vantagens de se aproveitar e quais são as desvantagens, na verdade, né, de não se aproveitar, as desvantagens que eu teria com esse aproveitamento? Vocês já pararam para pensar nisso? Limpe aqui, ó, 500, né, essa tecnologia aí que tanto se fala, que tá lá nos slides de vocês, que é essa tecnologia de aproveitamento dos oceanos, né? Essa tecnologia aí, né, na Irlanda do Norte, ela é uma turbina subaquática aí que aproveita a força das marés. Já o LIMP 500, ele capta o movimento da onda e ele gera energia em grande escala aí. Então, o exemplo do LIMP, ele funciona como uma espécie de ventilador. Ele é um ventilador gigante, então ele é movido mesmo pela força da onda do mar. Então, quando a onda bate nele, ele empurra o ar através da turbina. Então, ele acaba gerando, isso faz com que ele acabe gerando mesmo a eletricidade. Vocês acham que o Brasil, lá no litoral extenso, né, ele poderia investir mais nesse tipo de tecnologia, pessoal? Será que isso daria certo aqui? E aí, né, aqui, fazendo um resumo assim, né, sobre a energia hidráulica, ela é uma fonte extremamente importante para o mundo, né? E também, a gente não pode dizer que não, mas ela é para o Brasil, e muito para o Brasil, porque nós temos muita fonte hidráulica aqui, nós temos muito rio, nós usamos muito isso em queda d'água, desde grandes barragens, né, até tecnologias mais sustentáveis aí, como as pequenas, né, que a gente chama de PCH. E aí o aproveitamento dos oceanos, nós temos várias formas de gerar eletricidade, mas sempre nós precisamos estar atento aí aos impactos ambientais e buscar formas sempre de mitigar esses impactos negativos que nós vamos ter, tá? E aí, né, com tudo isso que nós vimos hoje, pessoal, como que vocês acham que o futuro dessas energias hidrelétricas, elas podem evoluir? Quais tecnologias aí parecem ser mais promissoras para vocês, dentre as que nós vimos hoje? Esse que eu deixo de questionamento para vocês da aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês participem lá nos fóruns de discussão, tá? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Meu Deus, estou estragando a minha câmera aqui para tudo que é lado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui estão as referências. Vamos conversar lá no fórum de dúvidas, por favor, nos fóruns de conversação. E
Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada!